Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello, aqui de Caxias do Sul. E eu sou Daiane Fogaça, parceira da Daiane e advogada. O nosso assunto de hoje é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, o LOAS, conhecido aí nacionalmente. Direitos e ameaças desse benefício. E para quem está nos assistindo e não sabe o que significa isso, doutora Daiane, o que significa BPC ou LOAS, como muita gente fala? O BPC é um benefício de prestação continuada. Um benefício hoje que é concedido para as pessoas acima de 65 anos, Daiane, que são miseráveis, que não possuem renda e que não preenchem o critério para encaminhamento de uma aposentadoria por idade. E também tem o benefício BPC para as pessoas portadoras de deficiência, aquelas pessoas que não conseguem trabalhar, né, não têm condições de exercer uma atividade laborativa e estão com impedimento de longo prazo, que a gente chama acima de 2 anos. Essas pessoas, se preencherem o critério de miserabilidade também, não terem renda, não trabalharem e atingirem uma renda per capita do grupo familiar, essas pessoas também vão estar alcançando aí esse benefício hoje, que é administrado pelo INSS e pago pela União Federal. Esse benefício foi criado ali na Constituição Federal de 88 e exatamente para regulamentar a legislação, né? Principalmente a questão da LOAS, né, doutora Dani? Isso, a Lei de Assistência Social. Então, isso permite o quê? Justamente proteger as pessoas mais vulneráveis da sociedade que realmente, por algum infortuito, não conseguiram realmente estar no mercado de trabalho ou realizarem essas contribuições, chegarem numa idade de 65 anos, uma idade bem avançada, que a gente conhece hoje as limitações das pessoas, dos cidadãos brasileiros, né? Podendo buscar, então, este benefício. Né? A gente sabe que esse benefício hoje, né, Daiane, está sendo muito alva de muitas matérias, muitas notícias, seja no Fantástico, no Jornal do Almoço, e muitos passam por uma investigação. Hoje o INSS está focado muito em reavaliar sempre a concessão desses benefícios, buscando sempre o quê? A redução lá do pagamento que o governo federal faz hoje. Não significa que a maioria das pessoas que recebem esse benefício estão recebendo de forma irregular, até porque ela passa por uma avaliação médica dentro da agência do INSS e lá dentro da agência do INSS o perito avalia e diz se essa pessoa realmente existe uma deficiência, que ela não pode retornar ao mercado de trabalho e mais, essa deficiência precisa ser superior a 2 anos. Então, essa pessoa que, quando solicita esse benefício, ela precisa demonstrar esse critério. E também para a questão dos idosos. Os idosos são pessoas que são desassistidas, miseráveis, que realmente não contribuíram para o INSS de alguma forma ou por algum motivo e hoje estão lá fazendo a solicitação desse benefício. Isso mesmo, um exemplo, um idoso aí de 70 anos que trabalhou durante a sua vida, trabalhou e não trabalhou, não conseguiu contribuir, né? Ele pode, então, estando, né, se enquadrando nesses requisitos, estar solicitando o LOAS idoso, que seria a concessão de um salário mínimo para ele, né? Para exemplificar para o pessoal que nos assiste. Exatamente. Tem muitas pessoas que acabaram ficando no mercado informal, que a gente chama. Faziam um bico, mas não recolhiam, não tinha uma empresa, não tinha condições. Realmente aquele bico lá era para a sobrevivência da família, era uma renda pouca, não era um valor volumoso que realmente exigia, a lei obrigava ele a constituir uma empresa. Então, nesse sentido, esse cidadão aí acaba indo para o INSS e buscando esse benefício assistencial que tem previsão legal. E para a gente falar para o pessoal sobre os critérios, como que essa pessoa acessa, né, como ela solicita esse benefício. Como a gente vem falando em diversos materiais nossos, né, doutora Dani, a primeira parte é estar cadastrado no CadÚnico, né? Exato. Cade único é o documento básico inicial para a gente ter acesso a esse benefício. Posterior ao cadastro único, o que a gente faz uma análise? Renda per capita. A pessoa que vai solicitar esse benefício, ela não pode ter uma renda, ela não pode trabalhar, não pode receber uma pensão, não pode receber outro benefício. Então, essa pessoa, através do cadastro único, o INSS avalia qual a renda per capita desse grupo familiar. Tendo uma renda per capita lá no INSS de 1/4 do salário mínimo, essa pessoa lá no INSS, ela vai ter acesso a esse benefício.
Lembrando que o critério de acesso a esse benefício não trata-se só da renda. Mas o que mais nega hoje dentro da agência do INSS é o critério renda, não o critério deficiência ou idoso. É renda. Por quê? Porque hoje, dentro do INSS, dentro da nossa legislação, hoje o INSS está seguindo o que está na lei. É 1/4 da renda per capita. Porém, né, na justiça, hoje, a Justiça Federal, que tramita esses processos, que discute o benefício de prestação continuada, o critério da justiça hoje é um critério diferente. Se utilizou o critério, então, de meio salário mínimo. Então, vai ter muitas pessoas que vão para o INSS sozinha, não precisa, não é obrigatório ir acompanhada de um advogado, e esse cidadão ele vai ter ali negativo. Se ele não procurar um advogado, talvez ele realmente teria direito, mas por falta de conhecimento ele acaba não acessando aquele benefício. Isso a gente vê conversando com as pessoas que acabam indo só no Cade Único, né, ela vai lá e faz o cadastro, então ela tem mais de 65 anos ou alguém da família ali, né, portador de alguma deficiência, e lá se explica para ele que é 1/4 de salário mínimo. E a pessoa, se ela realmente não adentrar de maneira judicial, ela acaba ficando com aquela informação e não passando, se a sua renda ultrapassa um pouquinho, né. Então a gente sempre diz, para pessoas, ela pode até entrar de maneira administrativa, não concedido, pelo menos procurar um advogado para dar uma orientação correta para ela, né? Exato. O que a população tem que ter em mente? Que a FAS também é um órgão público. Então ele está ali para cumprir o papel dele. O papel dele é o quê? Fazer realmente o protocolo, o recebimento da documentação e a inscrição no cadastro único. Né? Então, realmente ali na FAS, eles não vão ter um direcionador que nem um advogado especialista. Por quê? O viés da FAS faz o cadastro e às vezes nem analisa realmente se aquela pessoa tem uma deficiência, algum membro da família tem a deficiência, ou se realmente aquela deficiência se enquadra para fins desse benefício. Né? A visão da FAS é exclusivamente direcionada ao cadastro único, não focado no benefício assistencial, porque o cadastro único ele dá acesso a outros programas do governo, que esse é o foco da FAS. Isso. Né? Então, mas ela acaba dando orientação também, né, para as pessoas que procuram fazer o cadastro único, porque realmente é visível, chegou nos 65 anos, não tem renda, nunca recolheu, mora numa localidade X, a FAS faz esse filtro e acaba ali também dando um direcionamento. Mas muitos acabam despercebidos por eles, em razão deles não estarem focados no encaminhamento desse benefício. Isso aí, daí faz o pedido administrativo, que qualquer um pode fazer, no caso no INSS, e acaba vindo a negativa e as pessoas não sabendo que muitas dessas têm direito se correr na maneira judicial, né? Se fossem para um processo judicial, ele teria uma avaliação com especialista, seja ortopedia, cardiologista, reumatologista, enfim. Especialista que envolve aquela deficiência ou a questão do idoso, até para avaliar a questão da renda per capita, que o INSS considera 1/4, a Justiça considera 1/2. Então, falta muita informação ainda para a população para poder acessar realmente esse benefício. Apesar de hoje a gente ter uma massa de informação na internet, a gente não garante sempre que aquelas pessoas que realmente precisam estejam ali consumindo aquela informação. Conforme uma atualização até dezembro de 2024, mais de 5 milhões de pessoas recebem o BPC no país, né, doutora Daiane? E a gente tem esse programa, então, o benefício de prestação continuada, como o programa maior de transferência de renda diretamente para a população, ao lado aí da questão do Bolsa Família. E a gente tem um boom nesses pedidos, né? A gente vê muitas pessoas, a questão da deficiência, o CID ali, a questão do autismo, aumentou bastante esse número na fila e muitas pessoas estão solicitando esses benefícios. Até mesmo, porque conforme a gente estava conversando, a questão é maior do que até mesmo um requerimento de auxílio-doença, uma aposentadoria e tudo mais, né? Isso hoje representa uma folha bem alta, né, para a União Federal, que são os pagamentos dos benefícios assistenciais. Mas sempre precisa se levar em conta aquilo que o governo provocou. Quando nós tivemos uma reforma em 2019, a gente teve uma provocação. O mercado se tornou mais informal, uma vez que eu sei que a minha aposentadoria vai ser só aos 62 anos e eu preciso de 15 anos de contribuição. Porque independe se eu recolher mais, eu vou me aposentar com um salário mínimo, porque a regra de cálculo não vai me dar um valor maior. A mesma coisa o homem, que vai se aposentar só com 65 anos. Hoje a maioria dos jovens já tem noção disso, então eles não querem estar dentro do sistema da Previdência Social fazendo recolhimento. E eles acabam trabalhando de uma maneira informal muitas vezes. Informal.
Algum deles registra um MEI para ter uma pequena informalidade, né, pequena formalidade, e a maioria não. A gente sabe que os ambulantes, o pessoal que está na rua, está vendendo alguma coisa, não está com o MEI, tá realmente informal, sem recolher para o INSS. E esse crescimento, ele cada vez vai ser maior, porque uma é o fato de 12 de novembro de 2019, quando a gente teve uma reforma da Previdência Social, que o governo demonstrou isso. Opa, eu quero colocar um limite de idade, porque tem muita gente que está acessando esse sistema. Então, a gente reduz o número de outros benefícios, né, que teriam um recolhimento previdenciário, e a gente vai direcionado para o benefício assistencial, o assistencialismo, a parte em que o governo federal faz o custeio desses benefícios, né? O governo deu meio que um tiro no pé. Depois a gente teve o quê? A gente teve uma pandemia, onde reduziu o emprego, muitas pessoas ficaram sem empregos, 2020, ou ficaram com uma sequela de Covid. Depois nós tivemos uma enchente, nós falando do Rio Grande do Sul, né? Região Sul também, nós tivemos a questão das enchentes ano passado, esse ano algum impacto. Então, tudo isso vai contribuindo. O mercado mudou. O mercado de trabalho, que era em 2019, quando a gente teve reforma, é um cenário totalmente diferente pós-pandemia. Nós não contávamos com o boom que ia dar da pandemia, da gente ter as pessoas trabalhando home office. E modificou-se também a questão de muitas pessoas de renda, né? Quando elas verificaram que elas conseguiam trabalhar em casa, muitas, quando voltou, elas não voltaram para o seu emprego, ela, né, se adaptou-se de uma maneira diferente também. Isso aí. E as empresas também fizeram adaptações delas, contratando CLT, realmente se solicita um MEI, a pessoa está trabalhando em casa, ela é home office, ela não passa a não ter mais exclusividade, ela consegue trabalhar para 2, 3 empresas ao mesmo tempo, ela que vai fazer a renda dela. Então, se permitiu a criação dessa informalidade, e isso gerou a procura maior do benefício assistencial. Aqui a gente não está falando de nenhum impacto significativo quando a gente tem o diagnóstico do autismo. Tá? Porque o simples fato de ter o diagnóstico do autismo não significa que a pessoa já vai ter acesso ao benefício assistencial. Pelo contrário, tem muitas crianças que foram diagnosticadas que o grupo familiar tem uma renda surreal, tem poder aquisitivo bom, as crianças estão em pleno tratamento, então essas pessoas não vão ter acesso ao benefício assistencial. O benefício assistencial tem que deixar muito claro que é realmente para quem comprova miserabilidade, miserável nos termos legais. Porque é um quarto no caso do salário mínimo, né? Então a gente está falando de uma renda bem pequena, né? Isso. E quando a gente fala também de meio salário mínimo, também não é um poder Não. aquisitivo muito maior. A justiça conseguiu ampliar um pouquinho, permitindo que mais pessoas conseguissem acessar esse benefício. Mas ainda é pouco. Realmente tem que ter uma situação de miserabilidade. Hoje na justiça também se avalia residência, qualidade da casa, se for uma casa boa, está numa boa localidade, essa pessoa também não vai ter acesso. Muito raro que o juiz vai dar para ela, porque o juiz vai entender que apesar de ela não estar com uma renda comprovada, ela está numa condição mais benéfica. Então esse benefício realmente são para as pessoas miseráveis. Então isso é um dado preocupante para nós. Não no sentido que o governo está pagando, no sentido do que vai acontecer mais à frente. Porque nós vamos ter mais pessoas buscando o benefício. Tem uma fila, né, inclusive de espera, assim, que estão aguardando, né, que eles entram até ser julgado, enfim, né? Isso, hoje nós temos uma fila de mais de 1,5 milhão de benefícios aguardando Isso. análise, e ali tem muitos benefícios assistenciais, porque é o benefício que mais se demora para fazer análise, porque a gente precisa de uma perícia médica e de uma avaliação social. Hoje a gente sabe que as agências do INSS estão lotadas, uma porque tem pouco perito, que é a realidade hoje do INSS, e outra porque lá tem várias perícias, tem o auxílio doença, tem o auxílio acidente, tem a aposentadoria do deficiente. Então tem muita coisa lá e isso acaba represando, né? E a gente vai tratar aqui também da questão das ameaças, né, doutora Daiane? Algumas ventiladas aí, a questão da idade, de ao invés de 65 ir para 70 anos, a questão da renda, de daqui a pouco não ser um salário mínimo e ser um valor um pouco menor. E essas são as ameaças ventiladas que estão sendo analisadas. Mas a gente tem algumas ameaças já acontecendo na questão de um pente fino, pode-se dizer assim? Isso pode-se dizer, né? Então o governo anunciou que vai fazer a convocação de reavaliação das pessoas que já estão recebendo esse benefício há algum tempo. Essas pessoas precisam estar em contato, sempre ali acessando o meu INSS delas, lá tem um campinho notificação, e o governo agora está notificando via aplicativo, meu INSS. Com aquela senha do Gov, o pessoal acessa o aplicativo do INSS e lá vai ter se precisa comparecer a uma agência ou não.
Que é importante nesse momento? Reavaliação que a gente está falando é reavaliação médica. Aquelas pessoas que encaminharam benefício assistencial ao portador de deficiência, alegando alguma doença. O INSS comprometeu aqui a não convocar as pessoas que têm um quadro de doença irreversível. Então, tem alguns quadros de doença que a gente sabe, deficiência mental, a pessoa cadeirante, ela não vai ter uma possibilidade de melhora. Mas uma pessoa que tem problema ortopédico, que tinha uma depressão profunda, tal, muito provável vai ser convocada, vai receber a notificação para comparecer. E nesse momento é fundamental essas pessoas que forem chamadas estarem portando algum documento médico sinalizando que elas permanecem no mesmo estado o qual se encontrava quando encaminharam esse benefício. Se ela tiver melhora daí no lapso desse tempo, pode ter medo, elas podem ficar até com medo, receio, que terão seus benefícios cortados pelo governo. Na verdade, a gente sempre fala para a pessoa que ela conseguiu, né, seja através de um benefício, seja um auxílio, alguma coisa assim, que ela continue com o tratamento, né? Que é a verificação do médico, questão de laudo atualizado, toda essa parte. Então, é importante que ela tenha isso em mãos, porque se ela for convocada, ela vai ter que levar esse material, E né? a retirada dos medicamentos. Hoje, o que acontece? O pessoal que é atendido pelo Sistema Único de Saúde, porque a maioria que está em benefício assistencial É do SUS, é está no do SUS. SUS. Hoje o SUS ele tem um sistema todo eletrônico. Os nossos prontuários médicos hoje, eles indicam a data que as pessoas retiram o medicamento, seja no posto de saúde, no CES ou num atendimento de urgência, UPA, postão. Então é muito importante sinalizar à população que está recebendo esse benefício, que esses prontuários podem ser solicitados e ali vai constar se você fez a retirada dessa medicação ou não. Não faz sentido o governo pagar um benefício de 5 anos para uma pessoa e ela não estar em tratamento, né? O foco desse benefício é dar para ela dignidade, mas também que ela consiga ficar tranquila fazendo o tratamento de saúde. Aqui a gente não está falando dos quadros irreversível. A gente sabe que tem muitas pessoas que encaminharam o benefício porque estavam com uma situação que é temporária, seja de 2, 3 anos ou 4, essa pessoa já conseguiu melhorar, já conseguiu fazer um processo de tratamento adequado. Então, é nesse sentido que a gente traz. É muito importante fazer retirada do medicamento lá no CES. O perito, quando passa por reavaliação, o perito ele nunca consegue confirmar se o paciente, o usuário ali do SUS, ele está fazendo uso desse medicamento. Mas o que ele olha muito é a retirada da medicação. E para quem tem plano de saúde, porventura tenha, ou compra essa medicação via particular, é importante pegar a receita com a notinha, sempre guardar. Aqui nós temos um hábito de sempre orientar os nossos clientes, como advogada, sempre aguardar as documentações, porque isso é prova, quem está recebendo benefício assistencial, eu sempre falo, está à disposição do governo, pode ser convocado hoje, amanhã, não sei, é chamado, tem que ir lá, porque afinal de contas, quem está pagando esse benefício é o governo. Diferente de uma aposentadoria por idade, né, Daiane, onde a pessoa contribuiu, ela faz e ela só apresenta na data do requerimento os comprovantes que ela recolheu por 15 anos. Isso. É isso que eu preciso comprovar. Feito isso, o governo não vai me chamar mais, porque eu já preenchi o critério daquele benefício. Agora, um benefício assistencial não, né? Tem que ficar comprovando, porque é uma transferência de renda, como a gente falou no início, né? E agora vamos para as orientações práticas sobre isso. As pessoas que recebem, então, o BPC Loas, o que eles têm que ficar ligado, né, doutora Dani? Primeiramente, no aplicativo Meu INSS. Hoje em dia já é tudo por ali pelo aplicativo. E uma coisa que a gente sempre fala em nossas coisas, manter o cadastro único atualizado. Se saiu pessoas de dentro de casa, ir lá e informar. Se entrou pessoas no núcleo familiar, ir lá e falar. Por quê? Porque tudo depende dali, né, doutora Dani? Exato. O governo sempre fez o pente fino envolvendo o benefício essencial, sempre focado na questão renda. Porque a renda é o quê? Hoje os dados do governo está atualizado, está tudo migrado, tudo interligado que a gente chama o sistema. Então, quando um dos integrantes do grupo familiar cai uma renda lá no INSS, já trava o benefício, já vai um disparo para um dos servidores do INSS e ele já chama aquele segurado ali que está em benefício assistencial para regularizar. Então, o que o pessoal esquece? Quem está em benefício assistencial tem que atualizar o cadastro único a cada 2 anos. Mas a gente sempre sinaliza.
Se o integrante da família, o meu filho que tem 18 anos, saiu da minha residência, foi morar sozinho e passou a trabalhar, e passou a ter uma renda, trabalha no Marco Polo Randon, recebe 2,5 por mês. Se essa renda, se a informação dele continuar com o meu cadastro único, o primeiro pagamento que ele tiver na empresa, vai cair a contribuição do INSS e vai bater lá no meu cadastro. O que vai dar? Problema. Então a gente sempre procurou muito trazer essa informação, e essa informação é importante para quem recebe, é a atualização dos integrantes do grupo familiar. Às vezes a pessoa vai acabar perdendo o benefício em razão de ter um membro do grupo familiar que não mora mais com a pessoa, em razão dessa renda aí que vai cair lá. E daí até explicar, justificar que não mora mais, vai ficar ali um tempo sem receber renda, porque a gente sabe, o INSS é burocrático, a gente vai apresentar a documentação ali no sistema digital, não é nada presencial mais. Antes o presencial resolvia tudo, agora é tudo online, então vai para o computador e a gente vai ter que aguardar alguém pegar esse processo para olhar. Então a população precisa estar ciente, quem recebe esse benefício, conhece alguém que recebe, passa essa informação que é relevante para esse grupo familiar. Outra situação é a questão de uma pessoa somente, né? Ela se declarando unipessoal lá no Cade Único. Como funciona isso, doutora Dene? Hoje as regras mudaram, então, sobre a questão do cadastro unipessoal. No momento que a pessoa vai lá no cadastro único, ela declara que ela reside sozinha, ela não vai ter emissão do documento pela fase emitido naquele momento. E isso é a nível nacional, não é Caxias ou Rio Grande do Sul. A nível nacional, a assistente social ela é obrigada a ir na residência no outro dia para verificar a situação, confirmar se de fato aquela pessoa reside sozinha. E, inclusive, pode perguntar para os vizinhos se aquela pessoa mora sozinha. Ou seja, existe uma verificação in loco para verificar se realmente aquela informação é verídica e se procede. Falar de benefício assistencial é um assunto muito sério, as pessoas não estão recebendo uma esmola do governo, realmente é um direito deles. A gente não pode banalizar esse assunto. Então, esse assunto é muito sério e fica um alerta da gente cuidar quando a gente for fazer um pedido que realmente a gente não faça jus, para que a gente não prejudique todo um grupo de pessoas que realmente precisa desse benefício, que realmente pode mudar a vida dessas pessoas. O BPC é muito importante, ele precisa ser garantido para as pessoas, um benefício que precisa ser ampliado muitas vezes e respeitado. E nós, como políticos, temos que também garantir isso. Esse foi o nosso podcast Informação é Poder, trazendo a questão do BPC Loas, tanto os direitos quanto as ameaças para os próximos dias e próximos anos que a gente tem aí. E você continue nos acompanhando para saber destes outros benefícios e até outras informações importantes.